mundo se reflete no cinema. E o cinema, silenciosamente, passa a se refletir em nós. Eu sou Cássia dos Anjos, do canal Lente Global 2026, e te convido a olhar por outras lentes. Quando estamos falando dessa influência, estamos falando de algo chamado soft power. Um poder que uma cultura tem de influenciar outra. Esse conceito foi criado por Joseph Nee em 92. Mas muito antes dele criar o conceito, já existia essa influência. Afinal, nossos avós já ouviam e viam filmes de Bang Bang. Nossos pais viam filmes de tira da pesada, filmando os tiras eram os policiais. E hoje em dia, nossos filhos veem heróis da Marvel. E toda essa influência acaba mostrando para nós até frases que dizemos sem saber que são frases de filme. Vou dar 2 exemplos. Quando Deus fecha uma porta, abre-se uma janela. Essa frase é do filme Noviça Rebelde, foi de direção de Robert Wise e foi dita por Maria, a Noviça Rebelde. E tem outra, essa para quase todas as gerações. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Pois é, essa foi dita pelo Homem-Aranha, da Marvel. Agora, a grande questão é que essas frases ficaram conosco, tem um exemplo muito positivo. A questão é quando essas frases ou até os comportamentos começam a ditar uma certa norma na sociedade. Não é o assunto de hoje, mas eu tenho que falar sobre a Djamila Ribeiro, que fez uma matéria na Folha de São Paulo, onde ela fala do conceito Red Pill. O conceito Red Pill de grupos misóginos que perseguem as mulheres com todo tipo de violência. E esse Red Pill vem do filme Matrix. Então, é outro exemplo de como o cinema molda a nossa cultura e molda como pensamos e até como nos comportamos. E hoje eu vou falar de um filme que conseguiu trazer uma grande mudança nisso tudo. Uma mudança de como as pessoas viam as pessoas, uma humanização maior. Esse é o momento do nosso Absolute Cinema. E hoje vamos falar do filme A Cor Púrpura. Vamos falar tanto da versão de 1985 como a versão de 2024. A Cor Púrpura foi dirigido e produzido por Steven Spielberg. Ele já era um diretor famosíssimo, já havia feito E.T., Tubarão, Indiana Jones. Só que ele era visto como diretor de blockbusters, de filmes de aventura, populares. E ele queria um filme que o desafiasse, um drama. Ele leu o livro da Alice Walker, A Cor Púrpura, e falou, nossa, que história interessante. Eu quero fazer um filme sobre esse livro. E foi então que ele montou um elenco negro. Ele gostou da chance de ver protagonistas negras, mulheres negras no centro da narrativa, narrando suas histórias sobre o seu ponto de vista. Isso foi uma revolução em tanto. Porque nessa época, em 1985, não haviam filmes em Hollywood, na indústria do cinema de Hollywood, que tivessem essa visão. Pois bem, o filme concorreu a 10 Oscars. A Whoopi Goldberg, que nós amamos, concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Coisa que eu não entendia na época, como a mulher aparece 90% do tempo no filme e concorre a coadjuvante. Enfim. E uma outra que concorreu também foi a nossa querida Oprah Winfrey. Isso mesmo, a Oprah Winfrey está no filme de 1985. A história se passa no sul dos Estados Unidos, onde Cilly e Nettie, 2 irmãs, moram com um pai que abusa delas de todas as maneiras possíveis. Principalmente da mais velha, que é a Cilly. A Cilly chega a engravidar 2 vezes, mas seus filhos são doados. Ela não sabe do destino desses filhos. Pois bem,
Em certo momento da trama, o pai resolve se desfazer da Cília, porque achava que não tinha mais serventia. E, de uma certa maneira, faz ela ficar com outro homem que igualmente é violento, que igualmente abusa dela, mas ela não abre a boca para nada. A Cília, nesse início do filme, a gente praticamente não escuta a voz dela. É uma pessoa que estava muito feliz com a irmã, que era a única pessoa que amava, que ela tinha os momentos de troca. Devido às investidas do marido da Cília, a irmã foge da casa. E é um momento muito triste para Cília, mas ela fica lá, fazendo tudo o que ela tinha que fazer. Um belo de um dia, chega a amante do marido na casa dela, bêbada, uma cantora de blues. E o que será que a Cília faz? A Cília acolhe essa mulher. Ela faz comida, ela penteia o cabelo, ela trata com carinho. E essa mulher, que se chama Shug Avery, fica impressionada com a Cília. Fala, como que ela tá me dando tudo isso aqui, eu na casa dela, do marido dela? E ela resolve fazer um blues, chama Miss Cília Blues. Quem quiser procurar, olha, é uma música lindíssima, que chama ela de irmã, que ela fica na mente dela, que ela também, a Cília também tem coisas boas dentro dela, que ela pode externar, que ela é uma pessoa única, verdadeira. E ela faz isso cantando em uma casa de blues. E todos ficam abismados de ver uma Cília de outra maneira. Não era aquela mulher que não tinha cara de nada, mas era uma pessoa que a Shug Avery, uma cantora famosa, havia dito que era uma pessoa que valeria a pena. E esse olhar muda na sociedade. Com o tempo, a Cília consegue sair de casa, monta seu ateliê de costura e tem uma cena, que é a cena final. Quando ela está lá na sua casa, tranquila e serena, ela vê aparecerem pessoas com roupas africanas, ela fica sem entender nada, e quando chega de perto é a sua irmã Neri, que havia ido para a África por uma missão humanitária. E elas se abraçam, e ela mata a saudade dessa irmã, e essa irmã chega e fala, esses são os seus 2 filhos que eu encontrei. Então ela tem a oportunidade de estar perto desses filhos. E com a fotografia sensacional de Steven Spielberg, as duas se encontram num campo cheio de flores pequenas na cor púrpura, flores violeta, com pôr do sol enorme, trazendo o calor do sol, a espiritualidade, a congraçamento e a união das irmãs. Esse filme é lindíssimo. Eu assisti várias vezes, porque sim, em 1985 havia o videocassete. E nós íamos na locadora e assistimos várias vezes o filme. Existem personagens maravilhosos. O personagem da Oprah Winfrey, inclusive, a personagem dela, é uma mulher muito forte e mandona. E eu recomendo muito. Em 24, a nova versão foi comandada pelo cineasta africano chamado Blitz Zulawe. Ele é de Gana. E ele pediu conselho para o Spielberg. A produção também continua do Spielberg. A Oprah Winfrey também entrou na produção e ele pediu conselho. Spielberg, o que você acha que eu devo fazer aqui? O Spielberg, fique à vontade. Conte a história da melhor maneira. Não há problema algum. E foi assim que ele fez um musical leve, tranquilo, mas com a força da história tão grande quanto o do primeiro. Esse filme é um marco, mas é um marco não somente porque é um filme, mas um marco também da maneira como a sociedade via as mulheres negras. Porque quando elas são retratadas em filmes, a invisibilidade da Cília, por exemplo, e de todas as outras mulheres, passa a ser vista. E a união e o poder de reconstrução também é visto. A história da cor púrpura
foi muito marcante para toda uma geração, não somente pelo protagonismo das mulheres negras e nem tanto somente só para as mulheres negras, mas foi importante para dar a visibilidade das suas dores, das suas emoções e principalmente da sua resiliência, com poder de reconstrução. Se você quiser que o seu vídeo preferido esteja no canal, coloque aqui nos comentários. Semana que vem temos mais um episódio de Lente Global 2026. Te convido a olhar o mundo com outras lentes.